Fala, mestres da automação, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje você vai aprender como automatizar o seu navegador sem baixar nenhum programa. Então, para a gente começar, eu vou abrir aqui o navegador. Eu tenho um site aqui de demonstração. Então, o que a automação vai fazer? Ela vai colocar aqui um nome de usuário, que pode ser qualquer um desses, vai colocar a senha e vai fazer o login. Bem simples, né? Vou sair aqui. E para começar, o que a gente vai fazer? Estando você no Chrome, tá? Ou então no Firefox, eu vou começar aqui com o navegador do Chrome. Você vai na parte de baixar extensões. Você pode ir facilmente aqui nesse caminho onde eu estou mostrando na Web Store do Chrome, que é como se fosse a loja de aplicativos de programa, como se fosse a Play Store para quem tem Android ou a App Store para quem tem iPhone. Você vai digitar aí Autom, beleza? E é esse programinha aqui, tá? Esse carinha. Você vai fazer a instalação dele. Aí. É algo bem rápido, tá? Ele vai abrir aqui uma telinha de boas-vindas. A gente vai fechar por enquanto. E beleza, ele já foi instalado. Aqui fica as suas extensões. Você pode pinar ele, fazer o pin para ele ficar aparecendo. E por enquanto está instalado. E caso você tenha um navegador Firefox, eu vou mostrar agora como você pode fazer isso. Então aqui dentro do Firefox, você pode vir aqui nessa opção, se estiver aparecendo aí para você, de extensões. Se não estiver aparecendo, você pode vir aqui nessa abinha de configurações, extensões e temas. Aí você vai clicar aqui em extensões, vai descer aqui, vai colocar encontrar mais extensões e na busca aqui você vai pesquisar pelo Automa. Vai fazer aqui a instalação dele e pode marcar essa opção, caso você queira que a extensão funcione nas janelas anônimas, e vai fazer aqui a adição dele e vai ser a mesma coisa do processo que a gente chegou até agora, né? A diferença do Firefox aqui é que aparentemente ele já fica aqui em cima a extensão que a gente quer. Beleza, vamos voltar aqui para o Chrome. Estando aqui a extensão já pronta, vocês vão ver que já tem algumas automações pré-prontas aqui de exemplo. A gente vai vir aqui e vai clicar na casinha, que é a tela principal, e a gente vai colocar aqui do lado do novo workflow, a gente vai colocar aqui para gravar, essa opção do meio. Eu vou colocar aqui o nome como tutorial e vou colocar aqui para gravar. Agora eu vou digitar aqui manualmente standard underline user e assim ali o secret underline sauce. E vou clicar para fazer o login. E beleza, a gente já fez o login. Posso vir clicar aqui e parar a gravação. E a nossa automação já está pronta. Eu vou vir aqui, vou sair, vou abrir uma nova aba. E se você quiser testar, você pode tanto como vir aqui dar play aqui, vou dar o play e já está preenchendo e fez o login, ou melhor de preferência, as automações que você fizer e for útil vocês quiserem usar, vocês só vão clicar aqui e dar o play aqui que ele vai fazer a mesma coisa. Então ele está abrindo uma nova aba, digitando usuário e senha e fazendo o login. Essa foi a primeira parte. Aí o nosso início, a nossa primeira automação. E quando você clica aqui, por exemplo, no texto aqui da nossa automação, você vai conseguir ver o fluxo aqui que ele criou, tá? É um fluxo aqui bem simples, tem como ser mais simples e eu vou explicar cada um desses para você de forma mais fácil, tá? Bom, então vamos agora para a segunda parte, para você que quer entender um pouco mais a fundo da ferramenta, como isso aqui é uma introdução, você pode continuar aí no vídeo. Bom, começando então do zero, a gente tem essas automações que vêm aqui de exemplo, tá? Do programa, você pode abrir por curiosidade, ou pode executar aqui, por exemplo, Google Search. Ele abre o Google e faz a pesquisa aqui, Automa Extension e dá o Enter. E acabou. Foi essa automação. Vocês podem ver como foi feita a automação. Vocês podem clicar aqui e ver que tem uma notinha, ver que tem alguns blocos aqui também. Sem muito segredo, tá? A gente não vai utilizar esse daqui em teoria, certo? Eu vou apagar essas daqui. Bom, a gente tem aqui
a opção de navegar por flows da comunidade, que é essa opção Browse Workflows, e a gente consegue então ver os workflows que a galera fez, a pessoa da comunidade fez. Então a gente tem aqui as automações que o pessoal vai mandando, aqui os mais recentes, a gente pode colocar pelos mais antigos, os mais instalados aqui, por exemplo. Eu vou clicar, por exemplo, esse aqui do YouTube, se inscrever de vários canais. Você consegue pré-visualizar aqui a automação da pessoa, tá? É bem legal, você já consegue ter uma noção dos blocos que ela está usando. Você vê quantas instalações foram feitas, o tempo. Você consegue baixar o workflow. No caso, baixa aqui, ele vai baixar o arquivo para você mandar para alguém ou importar, mas não precisa porque a gente tem a opção aqui de adicionar a extensão, que ele vai adicionar aqui de forma automática. E aí você pode entrar aqui, você pode dar uma espiada, ver como foi feito e você também pode executar. Eu vou excluir aqui, que era só um exemplo. Então, voltando aqui para essa tela principal, vou voltar no Market aqui, Place, a gente estava em Workflows, que é a automação principal. E a gente tem os packets, que seria basicamente como se fosse um bloco só. Ele é basicamente um bloco só. Vou colocar aqui pelos mais instalados, que ele vai fazer várias ações, geralmente, tá? Então, suponha que a gente tem aqui a nossa automação aqui que a gente fez, e a gente vem aqui e adiciona esse enviar e-mail no final. Então, eu vou baixar esse package aqui, tá? Eu vou abrir ele. Ele vai mostrar aqui o que ele faz, que é algo bem simples. Ele só abre nova aba e clica no elemento específico. Vamos adicionar ele aqui. Ele fala que precisa de algumas variáveis configuradas, tá? Não vai ser o caso, eu vou só explicar para vocês por base, tá? O que seria aqui. E beleza, a gente já conseguiu baixar. E se a gente vir aqui em abrir packets, a gente vai ver que tem aqui já o do Gmail. A gente pode simplesmente arrastar e a gente colocaria aqui ligar para ele mandar o e-mail. Que esse enviar e-mail foi o packet que fizeram, que tem várias ações dentro. Seria basicamente isso, não tem nenhuma configuração dentro dele. Tá, isso eu vou escolher aqui por hora. Isso que seria um package. Beleza? O mais legal também é que se você tiver logado, você pode fazer o login na sua conta do Google. Se a gente vir aqui nas configurações, olha, ele pergunta se eu não quero salvar. Lembre sempre de salvar, tá? Inclusive, eu vou colocar uma opção aqui, ativar uma opção para toda vez que você executar, já salvar para não ter esse perigo. Vamos vir aqui nas configurações. Você pode estar mudando o idioma também, deixando português. Até para os nossos tutoriais, eu prefiro inglês por causa do nome dos blocos. Vocês vão se acostumar com outros programas que às vezes não tem como mudar o idioma, mas vocês podem estar aí para vocês deixando em português. Aqui o tema, o backup. Eu vou falar aqui que a gente precisa fazer login e aí vocês façam login, que no caso no meu já estou aqui logado, como se é possível ver. Talvez se a gente fechar e abrir aqui ele dê certo. O editor, que a gente não tem muito o que mexer, a não ser essa última opção, que ela vai sempre salvar a automação toda vez que a gente executar ela, se habilita. Atalhos aqui eu nunca usei. E o sobre, tá? Então, você tem essa opção aqui de minhas extensões. Talvez seja um conteúdo de um vídeo futuro que você pode criar aí a sua primeira extensão, tá? Isso é muito legal. Você pode criar uma extensão com as automações que você desejar, beleza? Eu vou abrir aqui de volta e não vou me aprofundar muito aqui, muito mais por cima. Então aqui você consegue ver os packets onde a gente estava. A gente consegue criar um novo pack, a gente consegue importar também. Ver os instalados. Aqui a gente tem a parte de agendar uma tarefa. Então aquela que a gente criou, por exemplo, a gente tinha colocado aqui como tutorial. E a gente pode colocar aqui, eu quero que essa tarefa, essa automação que a gente criou execute em determinado intervalo, a cada 60 minutos, por exemplo. Eu vou excluir. Eu quero que ela use o cron job. Aí você tem que procurar aí na internet o cron job, que ele funciona com expressões, tá? Eu quero que numa data específica, num dia específico. Então a gente tem como fazer isso. Aqui a parte de storage, onde a gente armazena nossas tabelas, quando a gente cria variáveis e credenciais.
Tudo que você faz aqui, você cria, serve para todas as automações aqui, tá? Todas as automações que você tiver, você vai conseguir comunicar com o que tem aqui dentro do storage. E geralmente as coisas aqui você tem um izinho que você clica e vai vir para documentação, onde ele vai te explicar mais ou menos como funciona. Aqui a gente tem os logs, onde eu cliquei aqui, que a gente mostrou aqui que a gente executou aquela automação que vinha do Google, mostrou que deu sucesso. A nossa automação de agora também. Você pode aqui excluir, limpar os logs, tá? E a gente tem aqui esse seletor de elemento, só por curiosidade, para você ver um seletor. A gente não está fazendo nenhuma automação do zero, agora não vai ser útil, mas eu já vou mostrar para vocês, tá? E bom, voltando aqui para a tela inicial, para o nosso tutorial, então aqui a gente pode estar organizando, vendo dessa forma, você pode organizar como você achar melhor. Você tem aqui a opção de auto-align, vale se auto-ajustar, e essa opção aqui ele vai encaixar na tela, tá? Você pode mexer como você achar melhor, deixar aí bonitinho, do seu jeito, tá? E, enfim, você pode arrumar aqui, quero dividir igual. Você pode arrastar aqui, ó, ou segura o Ctrl e vai clicando para selecionar mais de um. E aí você arrasta aí as automações e deixa da forma que você achar mais bonitinho. De configurações aqui, são coisas que eu não vou entrar muito em detalhe. Essa opção aqui, Host Workflow, é basicamente, se você vir aqui nas informações, em vez de você mandar um workflow para a loja, que é uma coisa que você consegue também, tá? Você consegue aqui, por exemplo, vou salvar aqui, na nossa tela inicial, eu consigo compartilhar, você consegue colocar isso daqui já na comunidade, tá? Isso aqui é muito bacana. É muito bacana. Você consegue colocar essa sua automação que você acabou de criar para todo mundo ver, tá? Então você clicaria aqui em Share, daria o nome, e aí você veria a sua própria automação aqui na loja. Se você quiser mandar para alguém baixar, você poderia fazer isso. Agora essa opção aqui, host, você vai ser o host, não vai ficar na loja. Você vai ligar aqui, enquanto estiver ligado, estiver usando aqui no seu computador, essa pessoa vai ter acesso e conseguir acessar essa automação. Aqui é a tabela, essa tabela aqui é a interna. Você pode conectar com a tabela aqui que vale para todas, né? Aqui é a tabela geral. Aqui você tem Global Data aqui que eu não vou entrar em detalhes, assunto para outro vídeo. Aqui você tem as configurações, algumas configurações gerais aqui que você pode estar mexendo e configurando. Tá? Por exemplo, quando der um erro no workflow, o que tem que fazer? Tem que parar ele, tem que continuar rodando, tem que fazer um restart. Toda vez que a gente rodar, vai salvar o log dele, né? Que é, por exemplo, a gente rodou aqui a automação. Acabamos de rodar, ele vai ficar salvo para a gente aqui o log. Você quer que salve toda vez esse log ou você quer que ele não salve, né? A gente tem algumas opções aqui, tá? Não vou entrar especificamente em cada uma, mas são bem interessantes, tá? A gente tem um modo aqui que eu vou entrar num vídeo específico, que é o modo debug, é o modo de teste. Você quer saber o valor de cada bloco, passar por cada bloco. É o debug que a gente seria aí. E, tem um erro, não sei onde que é, enfim, a gente usa esse modo. E aqui a gente pode copiar o ID do workflow, exportar nossa automação para alguém. De clicar para exportar aqui, a gente manda esse código para a pessoa. A gente pode fazer isso também por aqui. A gente pode duplicar também. Quando você compartilhar esse daqui, você vai encontrar aqui em compartilhado, tá? Então, esse tutorial aqui, se a gente compartilhar ele lá, ele vai aparecer aqui na loja, beleza? Eu vou criar aqui agora uma automação simples do zero para você entender como que funciona. No caso, eu vou colocar aqui tutorial 2 nesse exemplo. Ele começa com um trigger, que é o gatilho, que inclusive dentro dele você consegue editar e colocar aquelas opções que você viu de agendar. Ou, por exemplo, quero que essa automação inicie toda vez que eu abrir o navegador.
ou quando eu visitar um site, ou quando apertar uma tecla específica, ou no menu de contexto, tá? O menu de contexto aqui seria o quê? Eu vou dar a permissão que ele está pedindo, tá? É, e vou clicar aqui para sair. O que seria o menu de contexto? Quando você clica com o botão direito do mouse, essas opções aqui é o menu de contexto. Então ele vai ativar a automação quando você clicar com o botão direito aqui do mouse, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui a nossa automação que a gente tinha criado, o tutorial 1. E agora, em vez de a gente dar play, a gente pode abrir, executar a nossa automação clicando com o botão direito. Então, eu vou abrir aqui o tutorial 1 e aqui no trigger, que é o gatilho, eu vou colocar no menu de contexto, tá? Vou salvar aqui. Então, agora, se a gente clicar aqui, por exemplo, eu tô aqui no site aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui no Google, por exemplo. Cliquei com o botão direito. Vai ver que apareceu aqui para rodar uma automação. Apareceu aqui, ó, tutorial. Cliquei aqui no tutorial, ele vai fazer o que? Ele vai executar aquela nossa automação. Bom, não sei por que não rodou, eu testei aqui e por algum motivo não funcionou. Lembre-se que altas automações geralmente não funcionam nessa tela inicial do Google, que não é nenhum site, é a aba inicial, então você vai ver que não vai aparecer nenhuma opção aqui. Eu entro aqui no site que a gente estava, e aí qualquer outro site ele vai aparecer, tá? Mas eu estou clicando e por algum motivo ele não está rodando, tá? Mas essa aqui é uma opção que você tem de parâmetro também. Eu vou apagar aqui. E você pode também, ao invés disso, você pode colocar aqui para ter parâmetros. Quando iniciar, eu quero que pergunte aqui, por exemplo, nome, e o campo vai ser de texto. E aqui eu vou colocar aqui, digite seu nome, por exemplo. E beleza. E eu vou colocar aqui agora um novo campo e vou colocar aqui senha. Vou colocar o tipo aqui número. Vou colocar aqui digite sua senha. Beleza, vou colocar aqui com o parâmetro obrigatório. Eu vou colocar aqui na verdade como string, que vai aparecer aqui para usar a máscara. A gente pode colocar aqui alguma máscara se a gente quiser, tá? Mas vou deixar aqui como número e beleza. Se eu salvar aqui e vir aqui agora no novo separador e executar, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para a gente o campo de usuário aqui, de nome, sim, o campo que a gente colocar. Bom, por algum motivo tinha dado um bugzinho, eu só fechei tudo aqui, as abas, e abri de novo. Então, se a gente clicar aqui agora em Play, olha só que legal. Ele vai pedir para a gente digitar o nome, ele não vai deixar, porque a gente colocou como obrigatório. Teste e senha, aqui a gente colocou o número, não vai deixar a gente digitar texto. E aí sim, ele vai fazer a execução. Você pode passar algum parâmetro, é para ele fazer. Você pode também criar checkbox, por exemplo, aqui do tutorial 2 que a gente colocou, agora ele vai aparecer aqui para gente, né? E se eu colocar aqui de volta na nossa automação, eu vou abrir aqui na página inicial novamente, e agora vocês vão ver aqui que eu vou colocar aqui os gatilhos, eu vou colocar aqui no menu de contexto, e agora a gente vai conseguir aqui, eu vou colocar aqui, ó, rodar tutorial. E aí ele vem os campos que eu coloquei, agora que são obrigatórios, tá? Então, além de a gente colocar um contexto para ele, a gente pode tanto executar manualmente, como clicando com o botão direito lá na tela, ele também vai ter os parâmetros aqui de entrada que a gente colocou, tá? Você pode colocar também, o mais legal é que você pode colocar um checkbox para ele marcar coisas, isso aqui é bem bacana, tá? Por exemplo, aqui vou colocar aqui ligar automação, vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Só de exemplo para vocês verem. Então, ó, você pode colocar aqui uma opçãozinha. Enfim, eu posso estar trazendo tutoriais mais completos mais para frente para como ensinar vocês como interagir, interligar, pegar as variáveis e fazer esse tipo de automação, tá? Então, a gente consegue fazer muita coisa só aqui no próprio início dele.
Agora voltando para o nosso tutorial 2 aqui, onde a gente vai fazer manualmente, o nosso gatilho aqui eu vou deixar sem nada para a gente dar o play normalmente. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai automatizar isso aqui. Sempre, em qualquer automação, você precisa iniciar, além do gatilho que ele já vem, com alguma coisa de aba. Ou você vai abrir uma nova aba, ou você vai usar a aba ativa, que é o nosso caso. Eu vou colocar para usar a aba ativa. Então ele vai usar a aba que já está aqui aberta, beleza? Usou a aba ativa, o que a gente quer fazer? A gente vai clicar nesse campo, a gente vai preencher esse campo. Então eu vou vir aqui na parte de Forms, que é para preencher aqui inputs, né? Partes de o usuário colocar alguma entrada de dados. Então eu vou ligar esse campinho de Forms, vou dar 2 cliques, vou clicar no lapisinho e vou deixar esse CSS ler elemento, eu vou clicar aqui selecionar o elemento, tá? A gente vai selecionar o elemento, eu vou colocar aqui primeiro o nome de usuário, vou clicar. A gente pode tanto colocar como selecionar elemento, que nem sempre aparece, eu não sei o porquê. Ou você pode escolher aqui o tipo, né, que você quer usar desse elemento. Você quer usar a classe dele, o ID. A gente vai aprender isso mais para frente, que tem casos específicos que é preferível a gente usar algum ou outro deles. Tá, eu posso usar esse aqui mesmo. Depois que eu selecionei, a gente pode colocar para verificar. Ele vai mostrar se esse seletor certinho. Beleza. Eu posso duplicar esse cara aqui, né? Posso vir aqui duplicar. Ou você pode vir aqui e pegar o outro, né? Também dá na mesma. Vou apagar esse seletor dele e vou colocar para selecionar agora. Ó, que algumas vezes, e se ele não aparecer para você, você liga o olho aqui que ele desligou. Eu não sei por que ele faz isso, tá? E eu vou selecionar aqui o campo de senha. E como vocês viram, não tem a opção de selecionar, às vezes acontece isso. Você vai vir aqui em atributos. O que você pode estar sempre pegando, de preferência? O ID ou a classe. O ID geralmente ele é mais específico e é melhor. Eu vou pegar nesse caso aqui o ID. Vou voltar aqui, vou colar e vou clicar para testar o seletor. Ele piscou ali, tá? Eu posso voltar aqui, fechar e testar de novo para vocês verem. Eu vou verificar, beleza, o campo de senha tá certinho. E beleza, a gente fez os dois aqui, só que voltando aqui para o campo de usuário, a gente tem algumas opções. A gente tem aqui a opção esperar pelo seletor, a gente vai esperar esse campo aparecer, por garantia a gente pode sempre marcar. E a gente vai fazer o que? A gente vai preencher um valor. Se a gente fosse pegar o valor, a gente ia marcar essa opção. A gente vai preencher o valor. O valor que a gente vai preencher aqui pode ser qualquer um desses usuários. Eu vou pegar o primeiro e vou colocar. Vamos limpar o aqui, caso tenha algum texto, a gente deixa essa opção habilitada. E beleza, vou salvar e vou fazer o mesmo aqui para o outro. Vou colocar para esperar o seletor e vou colocar aqui agora a senha no campo de valor. Vou salvar. E o que vem agora a gente vai clicar no botão de login. Então, a gente vai fazer isso com o bloco aqui bem simples, clicar elemento. Então, viemos aqui, ligamos ele, editamos, selecionamos aqui o nosso botão de login, que não apareceu, clique aqui no olho, clique no botão de login, atributos, e podemos pegar aqui o ID dele. Vou colar, vou colocar para esperar o elemento, né? Vou voltar aqui, vou fechar aqui. Posso testar se é ele mesmo, beleza. E vou salvar. Vou colocar para organizar aqui. E a nossa automação de forma manual está feita, mais simples do que a gravada. E a gente já pode vir aqui e executar. Então você vê que é instantâneo, né? A diferença assim é grande. Nem parece que ele digitou usuário e senha. Isso porque a gente não colocou para ele fazer um delay, fingir que está digitando. Então no campo de usuário e senha, se a gente colocar aqui, por exemplo, um delay de 50 milissegundos nos dois, ó, e vou salvar, vai dar a impressão que é um usuário que está digitando, olha só. Caso você queira super rápido e instantâneo, você pode deixar aí 100, né? Você pode deixar 100 aí o zero para desabilitar, que ele vai fazer basicamente de forma instantânea, né? Como a gente bem viu aqui, certo? Caso você queira, no final de tudo eu quero exibir aqui, por exemplo, uma notificação para saber que terminou.
você pode colocar, tá? Por exemplo, aqui eu vou descer, ops, na verdade estava aqui em cima, o bloco aqui, a notificação. Vou ligar aqui no final. Você pode ver que todos os blocos aqui, trigger aqui, a gente pode colocar uma descrição. Então, eu vou colocar aqui início, aqui esse não tem configuração nele. Por exemplo, aqui, preencher, ops, nosso, aqui de ferramentas. A gente vai colocar aqui o nosso preencher o usuário. Então a gente consegue colocar nome aqui nos campos para facilitar depois a visualização. E aqui, por exemplo, fazer login. Aí notificação, por exemplo, aqui a gente precisa dar permissão, então eu vou dar permissão, permitir, ok. Ele fez o reload, eu vou abrir aqui novamente e vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui. Por padrão, eu vou tirar essa notificação aqui. Toda vez que você executa uma automação, ela exibe a notificação de sucesso. Então eu vou executar aqui o nosso tutorial 2. Ele exibiu aqui uma notificaçãozinha padrão. Na verdade não era aquela, tá? Essa daqui, ó. Deu certo a automação, né? Com sucesso. Então toda vez, executando uma automação, ele vai vir aqui e vai mostrar, executou com sucesso. Como você desabilita isso se você não quiser? Você vem nas configurações e o Workflow Notification você desliga. E aí só vai exibir a notificação que quando a gente quiser, a gente colocar um bloco. Vou colocar aqui, por exemplo, exibir notificação. O título aqui, vou colocar aqui, sucesso, automação finalizada. Você pode inclusive colocar um ícone ou uma imagem para notificação. Vou salvar aqui. Vou voltar aqui e vou dar um play. Beleza, ó, sucesso, automação finalizada. Conseguimos colocar aqui a nossa notificação. Então, dando um resumo para vocês, a gente tem inclusive essa parte de IA, que vai ser assunto para outro vídeo, que é nova, esse bloco aqui é novo. A gente tem muitas coisas, tá? A gente consegue executar um outro flow, a gente consegue colocar um delays para esperar um tempo entre os campos. A gente consegue fazer requisição. API a gente pode chamar inteligência artificial sem ser essa daqui. A gente pode interagir de todas as formas aqui, fazer upload de arquivo, salvar arquivos de site, fazer loop. A gente pode usar o Google Drive, o Google Sheets para mexer com planilha, variáveis. Então, assim, para você, de forma pessoal, para o seu trabalho, pode ser útil. Você que utiliza o navegador para o seu trabalho, você não pode baixar programa, você pode baixar, provavelmente aqui, desconheço algum bloqueio de instalação de extensão, você pode baixar e pode estar te ajudando, impressionando aí o pessoal do seu trabalho, ou ajudando as pessoas e fazendo essas automações que podem ser muito, muito úteis mesmo. E lembre-se, se você tiver com dúvida em alguma dessas, em algum desses blocos aqui, você pode clicar no izinho, que ele vai levar direto para a documentação para vocês, tá? Eu sei que isso não vai ajudar totalmente, ainda pode restar dúvida. A documentação não é das melhores, mas vai ajudar vocês. Por exemplo, aqui o trigger, eu vou clicar aqui no izinho, ele vai trazer sobre ele. Vai falar aqui sobre manualmente, o intervalo numa data, usando o cron job, usando variáveis, o teclado, usando código. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Então a gente tem aqui essa documentação para cada um, tá? E para a gente finalizar, para ficar bem bacana, então a gente já aprendeu aqui como faz os gatilhos, parâmetros. Eu vou deixar aqui sem nada. E tem uma coisa legal que vocês podem fazer aqui também, é criar blocos, agrupamentos. Então, se a gente descer aqui na parte de interação, controle, um pouco mais para baixo, deixa eu ver onde que a gente acha aqui. Acho que é para cima. Na verdade estava bem aqui em cima. Blocks Groups, onde a gente consegue agrupar e jogar ações aqui dentro. Então, por exemplo, em vez de a gente fazer um fluxo muito grande, toda essa parte aqui, esses três aqui
preencher usuário, preencher senha e clicar no botão de fazer login se resumem a fazer login. Então a gente pode simplesmente arrastar eles aqui para dentro, só que não é assim que arrasta, a gente tem que clicar nessa partezinha aqui, ó, e a gente vai conseguir arrastar aqui para dentro, beleza? Qual a forma mais fácil? Em vez de a gente puxar um bloco de grupo, você clica aqui, ó, segura o Ctrl e clica os blocos que você quer, depois clica no direito com algum deles e coloca aqui, ó, Group Blocks. Pronto. A gente liga aqui, ó, e a gente tem um agrupamento de blocos. A gente pode dar o nome do grupo. Fazer login. Pronto. Esse aí é o nome do nosso bloco. E a gente também consegue colocar nota, né, como vocês viram. Quer colocar uma notinha de uma cor diferente aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um azul. Meter o canal, você pode dar uma expandida aqui na nota. Eu vou colocar aqui pra gente uma pequena nota. Beleza, eu coloquei aqui uma pequena nota dizendo que essa automação foi feita, apresentada em vídeo no canal, né, aqui no meu canal. E beleza, salvei aqui, posso ler para os logs e tá tudo certo. Eu vou compartilhar para vocês e vocês vão poder acessar aí quando vocês estiverem vendo esse vídeo. E vocês já vão aqui aprender nesse mesmo tutorial como compartilhar a automação de vocês. Então eu vou colocar aqui para compartilhar. A gente pode só salvar um rascunho, mas já vou colocar aqui uma pequena descrição. Beleza, eu coloquei aqui uma breve descrição, aqui uma descrição mais completa. Eu posso vir aqui já salvar o rascunho e eu vou colocar aqui agora para a gente. Posso colocar aqui agora, no caso, para a gente publicar, tá? Eu já salvei o rascunho. Beleza. Então o rascunho aqui na verdade, não sei porque que não, aparentemente não salvou tudo. Se eu não me engano, agora, para a gente colocar. Deixa eu ver aqui. Aqui é o nome. Agora eu estou tentando lembrar aqui onde a gente coloca a imagem, mas tudo bem. Vamos entrar aqui de volta. E eu vou colocar aqui para a gente compartilhar. E como eu já tinha colado, beleza. Eu vou colocar aqui para a gente publicar. E aí eu vou precisar só a gente mudar esse título aqui, tá? Eu vou colocar um nomezinho melhor, né? Beleza, coloquei um nomezinho melhor, mas aparentemente aqui se a gente vir, aqui ele está falando que foi compartilhado como tutorial 2. Então eu vou vir aqui e vou descompartilhar. Tá, eu vou entrar aqui e vou editar a descrição. A gente pode colocar aqui então, automações tutoriais. Beleza, eu vou clicar aqui para fazer o update. A gente pode despublicar da loja, editar e, enfim, a gente tem aqui já o link da nossa automação. Então a gente já pode vir aqui e já pode testar, ver se ela vai estar aparecendo. Então aqui, automações tutoriais, e apareceu aqui a nossa automação com a nossa nota e aqui a nossa descrição. Tutorial de introdução ao Automa. A descrição acredito que ficou para o bloco em si. Vamos testar isso agora. Eu vou aqui agora. Tutorial de introdução. Beleza, eu acredito que ficou em algum outro lugar que eu não sei aonde, mas tudo bem. Você já vai conseguir baixar e testar essa primeira automação. No caso, aqui. E para ficar melhor, no caso, eu deixei aqui a aba ativa. Eu vou colocar para ele abrir esse site aqui, né? Senão não vai fazer muito sentido. Então, eu vou abrir aqui no meu local. E em vez de aba ativa, eu vou colocar aqui para usar uma nova tab, né? Essa vai ser a melhor das opções. Beleza, agora eu vou excluir aqui. Agora a gente vai colocar aqui uma nova tab e vou ligar. E aqui a gente já vai deixar ela como ativa e abrir site. E vou pegar agora a URL do sócio.demo. Vou colar aqui, vou salvar, vou dar o play e vou testar.
Nome de usuário está requerido. Não entendi por que deu erro, né? Vamos ver. Pessoal, acabei de perceber aqui que eu me desatentei e tem a ordem, claro. Então ele estava preenchendo a senha, depois clicando para fazer login, tá? Então você clica aqui, ó, preencher usuário, depois preencher senha e agora sim fazer login. Agora sim eu vou salvar. Aí abrir o site, a gente pode marcar essa opção também, esperar até a aba estiver carregada, colocar ela como ativa e salvar. Beleza, agora tudo deve estar funcionando. Eu vou dar o play e beleza, automação finalizada. Agora sim a gente vai fazer aqui já o nosso update. Vamos lá, update. Vamos ver se a gente vai precisar achar ela de novo ou vai usar o mesmo ID. Acredito que o mesmo link já vai servir, certo? Vamos ver. Não, aparentemente não serviu. Por algum motivo aqui não deu certo, mas tudo bem, o que a gente faz? A gente vai colocar para despublicar. Beleza, despublicamos. Então, se a gente entrar no link, ele não deve funcionar mais. E a gente vai ver agora, beleza. A gente vai entrar de novo e vamos colocar aqui para publicar novamente. Como a gente já tem aqui o nosso texto que estava copiado, beleza, que eu não sei exatamente onde ele aparece. Vou agora colocar novamente para publicar. Beleza, vou copiar o link. E o link parece o mesmo, vamos ver se agora realmente vai ou a gente vai ter que criar outra. Não, beleza. Agora foi, a gente está já abrindo o site. Aqui está certo, preencher usuário, preencher senha e fazer login. Beleza, e aqui está o link aqui da automação. Então eu vou aqui para o Marketplace e vamos, no caso não precisa nem procurar, porque ele já apareceu aqui o nosso. Então eu vou descobrir aí se vocês deram um upvote aí, se vocês baixaram. Mas é basicamente isso. Tá, galera? O vídeo acabou ficando um pouco estendido, mas espero que vocês tenham aprendido aí o básico, tenham gostado dessa introdução. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos dessa ferramenta do Automa, deixe aqui nos comentários ideias. Se vocês quiserem que eu traga vídeos, tutoriais de outras ferramentas de automação, também deixe aí se tiverem dúvidas. E se precisar de serviços ou de automações também, podem me chamar aí nas redes sociais, tanto no Instagram, tem aí WhatsApp e Telegram. Então é isso, galerinha. Obrigado, fui.